história que a gente te conta agora, história absurda, gente. Um homem de 68 anos levou um tiro na cabeça dentro de uma clínica em Vitória, no quarto da clínica. Seu Daniel estava internado há 2 anos nessa clínica de cuidados paliativos que fica na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. E aí, durante um tiroteio, uma bala atravessou a parede. Ele não resistiu ao ferimento. Esse tiroteio, claro, apavorou os moradores na madrugada de domingo. Até um carro foi incendiado. As balas também atingiram lojas, um carro na avenida e edifícios no bairro Bento Ferreira, que fica próximo aí ao local. O repórter Vinícius Colini tem acompanhado essa história desde ontem e vai conversar com a gente agora. O que a polícia já sabe sobre tudo o que aconteceu no fim de semana? Vinícius, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está começando a semana aqui com a gente no S1. Olha só, a gente tem a principal novidade em relação à perícia da Polícia Civil, perícia que foi feita na madrugada, depois domingo, os peritos voltaram lá para examinar esse quarto de hospital. E o que ficou aí, o que os policiais, os peritos descobriram? Essa bala, esse tiro, teria partido do morro que fica ao lado ali da Avenida Leitão da Silva, a uma distância de 33 metros. Esse tiro, ele seria em direção à avenida, mas teria aí, atingiu esse hospital. Só que o disparo, ele foi feito de uma pistola. E o próprio diretor aí, o delegado-geral da Polícia Civil, ele fala que nessa distância e um tiro de pistola não seria capaz de furar, de perfurar, de atravessar, na verdade, a parede aí de alvenaria, de tijolo e também concreto. Mas o delegado, ele diz que esse tiro, ele foi sim feito por bandidos, por traficantes do morro, porque a polícia não chegou a subir no morro e esse tiro teria sido de cima. Mas é claro, isso tudo precisa ser muito bem investigado mesmo, até para saber o porquê que esse tiro aí de uma pistola teria perfurado essa parede. Esse tiroteio, ele aconteceu durante a madrugada de sábado para domingo. Traficantes teriam tomado a Avenida Leitão da Silva, queimando carros, também destruindo lojas. A polícia foi chamada e aí começou o confronto. A repórter Tarciane Vasconcelos acompanhou tudo. Vamos ver na reportagem. A madrugada de domingo foi de medo e terror na região de Gurijica. Moradores registraram os barulhos dos inúmeros tiros. Um homem de 68 anos morreu depois de ser atingido na cabeça por uma bala perdida dentro de um hospital que fica aqui na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Segundo familiares, ele estava internado há pelo menos 2 anos para tratar um AVC. A bala teria atravessado a parede do quarto antes de atingir o paciente. De madrugada, a direção do hospital entrou em contato com familiares do homem e avisou que ele tinha morrido. Aí minha nora foi para o hospital junto com a irmã e lá estava maior tiroteio ainda, tinha dezenas de viaturas. Jerusa é parente da vítima que morreu dentro do hospital e estava indignada. Arrasada, é como eu ensino da família também, ele era como um pai para mim. A gente não caiu, o famoso não caiu a ficha, a gente, poxa, dentro de um hospital. No domingo pela manhã, viaturas da Polícia Militar e do Batalhão de Missões Especiais circulavam pela região. 2 homens chegaram a ser abordados em um carro, mas foram liberados em seguida. A PM não confirmou que a abordagem tenha relação com os tiroteios que aconteceram durante a madrugada. Nas ruas, encontramos vidros quebrados desta loja que fica na Avenida Leitão da Silva. Também encontramos artefatos popularmente conhecidos como miguelitos espalhados pela pista. Os caras fizeram um monte de treino, jogaram na pista, lá furou o pneu de 2 viaturas, tá lá atrás do IPA. Tem 2 motocas também, um tá no posto lá em frente de César Ilau com Leitão da Silva. Eu tô com a cabeça meio quente, quase furei o meu também, doido. Você é doido, hein? Agora tá ameaçando tacar fogo na moto da gente lá em cima, no Jaburu lá. O áudio foi gravado por um morador e circula nas redes sociais. Uma bala perfurou um carro que passou a noite estacionado perto do hospital. Ela entrou pela porta do carona e saiu pelo vidro, do outro lado. O dono do carro estava passando a noite na unidade de saúde com um parente internado. A suspeita é de que a bala que danificou o veículo seja a mesma que atingiu o vidro da janela de uma loja que fica próxima ao local. Veio uma movimentação de polícia, tal. Aí eu estacionei o carro até o contrário ali.
na avenida, e eu vi quando eu fui abrir a porta, eu vi um tiro que acertou o vidro, né, do estabelecimento. E aí eu vi o projétil do lado esquerdo do vidro. A poucos metros do hospital, um carro foi incendiado. O veículo ficou destruído. Infelizmente, a gente fica aqui a mercê disso aí. São casos que você está aqui embaixo, pode vir um tiro, você vai fazer entrega, também a mesma coisa, em segurança total. O governador Renato Casagrande publicou uma mensagem nas redes sociais durante a manhã de domingo, afirmando que a polícia estava atuando para responder e investigar as causas do conflito da madrugada que resultou em mortes. O governador tem que investir mais em segurança pública, não é ficar aí lá pro Zap, lá pro Instagram, ficar postando que foi assim ali. Não, tem que investir mais para que não ocorram outros Daniel, tá? É isso que tem que fazer, investir. O Daniel, ele estava internado há 2 anos na clínica Total Health, fazendo tratamento paliativo. A clínica disse, é claro, que lamenta muito todo esse ocorrido e disse que está prestando aí assistência à família da vítima e disse que tudo isso que aconteceu é um problema de segurança pública que nos atinge de forma tão dura, abre e fecha aspas, né? A empresa reiterou ainda que tomou ali uma atitude rápida, né, de resgate para tentar salvar a vida do Daniel, mas que infelizmente ele acabou morrendo lá no hospital. A Unimed Vitória informou que o Daniel era, sim, paciente, na verdade era um dos beneficiários da cooperativa e a cooperativa lamenta muito e se solidariza com a família. A gente conversou hoje de manhã com o secretário de Segurança Pública aqui do Espírito Santo. Ele disse que a polícia reforçou o policiamento ali na região da Avenida Leitão da Silva, tanto no dia do acontecimento, ontem também e hoje. E ele disse que o trabalho da polícia ali não é um trabalho único, que precisa de ajuda de deputados, de vereadores, enfim, da justiça, porque fica como um trabalho de enxugar gelo. Vamos ver a fala dele. Independente do que aconteceu, quem for culpado por ter espancado alguém, nós temos Corregedoria, nós temos o Ministério Público, Poder Judiciário, tudo será apurado. O que não justifica é uma ação como essa que nós vimos na Leitão da Silva, subjugando toda a população. Nós estamos falando de juventude criminosa de 14 a 29 anos, ligadas diretamente ao tráfico de entorpecentes, portando fuzis e pistolas, atirando a esmo do alto do morro para hospitais particulares, públicos, residências, comércio. Isso é que nós não podemos admitir. Este ano foram 203 confrontos armados com a Polícia Militar, ou seja, 203 vezes que a polícia foi atender uma ocorrência, ela foi confrontada por essa juventude criminosa. Nós temos que editar uma lei que um menor portando um fuzil atirando a esmo contra um hospital, isso é gravíssimo. E a gente não tem hoje ferramenta punitiva, não dá absolutamente nada quando esse cara é preso. Lamentar profundamente o ocorrido com o senhor Daniel. É uma consternação imensa para a nossa equipe de governo. Nós lutamos todos os dias para que isso não aconteça. E quando a gente vê casas sendo atingidas por disparo de arma de fogo, hospitais, um senhor falecer que estava internado, isso é gravíssimo e isso não pode ser imputado somente na responsabilidade da polícia. É preciso trabalhar isso de forma interdisciplinar no Brasil, discutindo democraticamente esse assunto. Agora de manhã, a gente acompanhou o enterro do Daniel Ribeiro, de 68 anos. A família, claro, estava muito revoltada com tudo isso que aconteceu, porque se espera que dentro de um hospital se tenha segurança, né? Vamos acompanhar na reportagem. Daniel Ribeiro, de 68 anos, foi enterrado no fim da manhã. Amigos e familiares se reuniram no cemitério de Maruípe. A sogra da filha de Daniel diz que ele estava bem, fazendo o tratamento no hospital. Ele tinha dificuldade de não falar, mas ele era lúcido. Daniel era alegre, muito alegre. Mesmo ele internado, ele era vaidoso. Segunda a sexta tinha cuidadora, de 7 da manhã às 7 da noite. À noite ele ficava aos cuidados
da clínica. O idoso morreu depois de ser atingido na cabeça por uma bala perdida dentro de um hospital que fica na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Segundo a família, ele estava internado há 2 anos para tratar um AVC. A bala teria atravessado a parede do quarto antes de atingir o paciente. A perícia da Polícia Civil aponta que a bala que matou o homem teria partido do morro em direção à Avenida Leitão da Silva a uma distância de 33 metros. O disparo teria sido feito de uma pistola, mas de acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, a bala de uma pistola não conseguiria atravessar uma parede de tijolo e concreto a essa distância. E eles então traçaram a trajetória do projetil. O projetil ele vem numa linha descendente, do morro para a pista, aproximadamente 33 metros do hospital onde foi vitimado o senhor Daniel. A princípio, o projetil é de uma pistola, não é? Pistola, numa distância dessa, numa parede de tijolo, de concreto, ele não ultrapassa, não é? Vamos ver se então se trata-se de um fuzil, mas a princípio não. Eu trabalhei tantos anos na polícia técnica, né? Sou perita aposentada e já participei de muitas situações graves, mas quando é com a gente nunca pensa que vai acontecer. Nós vamos solicitar que o delegado da HPP faça o recolhimento de todas as armas dos PMs que estavam na ocorrência. Não sou a favor do tráfico, pelo contrário. Mas quem pode afirmar que foi realmente um tiro, o disparo que foi do tráfico? E se foi na troca de tiros com a PM, como a gente vê lá fora no Rio de Janeiro? Além do Daniel, outros 2 homens morreram na noite de sábado para domingo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, por volta das 8 horas da noite, um jovem de 23 anos morreu após reagir a uma tentativa de sequestro em São Cristóvão. Logo depois, às 9 da noite, um adolescente de 16 anos foi espancado na escadaria Cláudio Antônio da Silva, em Gurijica. A Polícia Civil não confirma se as 2 mortes anteriores à do idoso têm ligação com o fato dos traficantes terem incendiado carros e dado tiros para o alto na Avenida Leitão da Silva. A Polícia Civil ela trabalha com uma produção de conhecimento. Então o CIAT já está trabalhando para entender essa motivação, entender por que houve, não é, inclusive essa reação dos moradores, de tudo que aconteceu. Por que o rapaz foi espancado, da onde, então, quem foi que fez o disparo que vitimou o seu Daniel. Então, toda essa investigação está por conta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e do CIAT. Não podemos descartar nada. Realmente tudo precisa ser muito bem investigado. Agora, a dor desses familiares, ela foi muito visível lá durante o momento que a gente estava acompanhando o enterro, Rafa. Inclusive, familiares me contaram que no sábado de manhã o Daniel ele foi visitado, ele estava sorridente, ele estava bem e jamais alguém poderia imaginar que ele seria vítima de uma bala perdida na madrugada. A gente vai seguir acompanhando esse caso e eu volto com você. O que a família se pergunta e todo mundo, né? Poxa, dentro de um hospital deveria haver segurança, como também deveria haver segurança em qualquer lugar, nas comunidades também, né? Todo mundo tem direito a viver com segurança, mas o tráfico não deixa. É a fala do Coronel Ramalho, que, é repetitiva, ele fala isso muitas vezes, mas não é a verdade. A gente tem adolescentes empunhando fuzis e atirando a esmo por aí. As pessoas da comunidade, 99% que são honestas, vivem com medo. A gente sempre mostra que é a lei do silêncio, né? Ninguém pode falar nada, ninguém dá entrevista, ninguém nem chega perto da imprensa, todo mundo morre de medo e o problema continua acontecendo. Tem muita gente falando sobre esse assunto aqui. Olha a situação, você imagina, gente, você viver isso. O homem morreu dentro de um hospital. Você imagina a comunidade que está em volta e que ela não sofre também todos os dias. Vou colocar aqui uma pessoa que, obviamente, não quer se identificar, eu jamais identificaria também. Ela fala assim, os moradores, ela coloca a hashtag Morro do Jaburu, que é ali do ladinho, tá? De Gurijica, tudo na mesma região. Os moradores não têm paz.
muito menor no tráfico, estamos à mercê deles, não podemos ir e vir. Você imagina, você não tem liberdade para você fazer o básico, que é andar por onde você quer e é escolher os caminhos da sua vida, porque você fica refém do tráfico de drogas. Difícil mesmo. O que a Gisele fala aqui, ó? Enquanto não houver uma reforma no Código Penal, a violência, a impunidade, a escalada de episódios como esse irão se repetir e aprofundar. É estrutural? Então já se sabe por onde começar. Isso tem que partir de todo mundo, gente, de cada cidadão também da imprensa, todo mundo tem que fazer pressão para que isso mude em Brasília, porque a lei penal é uma lei federal. Obrigada, viu, Vinícius, pelas informações, tá?